Conexão com o Futuro, com Patrícia Dalpozo Salvador. Oferecimento CREA São Paulo. Use pra valer. O Conexão com o Futuro de hoje traz um tema que envolve saúde, dignidade e informação. 3 pilares fundamentais quando falamos de pessoas que enfrentam doenças graves. Nossa convidada é a doutora Elizabeth Ridolfo, advogada e especialista em direito da saúde que atua na defesa dos direitos de pacientes, especialmente mulheres em tratamento oncológico. Assim como eu, ela também é embaixadora da Alara, uma ONG que acolhe, orienta e luta pelo acesso a tratamentos e medicamentos essenciais. Uma conversa necessária, esclarecedora e, acima de tudo, humana. Bem-vinda, doutora Elizabeth, ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, Patrícia, tá? Muito obrigada. Que bom tê-la aqui, mas antes de mais nada, vamos conhecer quem é a doutora Elizabeth. Conte um pouquinho da sua trajetória e como chegou nessa área do direito da saúde. Então é assim, para quem já tem 61 anos, vai fazer 62, a história é longa, mas eu vou resumir. Fique à vontade. Eu sempre trabalhei na área da saúde. Eu comecei em consultório médico, passei por um ambulatório e na minha época a gente, para fazer a raio-x, não tinha que ter o curso que hoje é exigido, né? Mas então eu sempre fui muito curiosa, aprendi e logo em seguida eu consegui um emprego na Santa Casa, porque eu sou de Leme, né? Sim. Na Santa Casa aqui de Araras. E comecei a trabalhar na parte de raio-x e posteriormente eu fui convidada pelo doutor Olegário para fazer tomografia. Lá vai eu aprender também. Aprendi a fazer a tomografia e assim foi que eu acabei vindo para Araras por conta disso, né? E depois de um tempo eu conheci meu marido e continuei trabalhando também na parte lá de raio-x de tomografia. Sim. E assim, por destino, né, a gente acabou se casando, depois veio a Luísa e eu saí do raio-x e fiquei só na tomografia, mas só era a área da saúde. Quando a Lu tinha 3 anos, eu acabei saindo da tomografia também, né? Porque eu falei assim, não, ela vai para a escolinha só com 3 anos, então... A maternidade exige da gente, né, doutora? Eu vou ficar com ela, porque... eu acho que a gente já tive ela numa idade mais madura, né? Sim. Então, eu falei, eu quero aproveitar isso, né? E... Só que eu não sei ficar sem fazer nada, né, Patrícia? Aí eu fui lá no consultório, eu falei pro Rodolfo, eu preciso fazer alguma coisa, né? Aí ele falou, por que você não aprende a fazer eletro? Aí eu fui, aprendi a fazer eletro, encefalograma, eletro com mapeamento e tal. E aí, na época, tinha assim... muito eletro de funcionário, de empresa, de usinas, né? E que eles vinham para fazer no consultório. Aí eu sugeri para os empresários de eu ir até as empresas, as usinas para fazer. Por quê? Porque assim não tinha muita evasão de funcionário. Bem, trabalhei assim um tempo fazendo exame lá para o Nas empresas? Nas empresas, Bacana. né? Até que um dia eu conversei com uma amiga, ela falou assim, não sei que nós estávamos conversando, ela falou, eu estou fazendo direito. Eu falei, era meu sonho, né? Porque eu sempre quis fazer direito. Mas na minha época só tinha em Santa Rita do Passa Quatro e São Carlos. Cidades mais longe. É longe, e eu era de Leme. Então, assim, sempre trabalhei em ambulatório, sempre trabalhei na área da saúde. Então, assim, não tinha um horário muito fixo. Você tem horário para entrar, mas você não tem horário para sair. Sim. E eu falei, nossa, era meu sonho, né? Ela falou assim, eu falei, só que para mim, a minha vida termina às 6 horas da tarde, né? Porque a Luísa sai às 5h30, né? Então não tem jeito. Não, eu faço de manhã. Eu falei, então eu vou ver. E fui bem na UNAR, acabei lá me informando, já saí com o boleto da inscrição, isso numa quinta-feira. Quando foi no sábado, era o vestibular. Nossa. Fui, prestei, passei, isso foi assim, final de 2009, aí em fevereiro eu comecei, e foi essa grande mudança aí, né? Mudança, sim, me formei
Terminei em 2014, depois de 2015 teve colação, teve baile, teve tudo. Logo em seguida eu peguei a carteira da OAB. Já fez a prova da OAB e já ok. Ó, passo. Aí eu falei, gente, e agora o que eu faço com isso, né? Você está indo para 52 anos com uma carteira, eu não sou uma jovem advogada. E aí me inscrevi na Defensoria Pública em 2016, né? Porque eu peguei a carteira um pouco depois da inscrição eu já tinha. Aí fui, bem de Deus. Mas ali é bom para quem começa, porque aparece de tudo. Você Todos aprende os tipos de casos, muita né? coisa. Mas eu fiquei 10 meses só. Eu falei para o meu marido, eu falei, ai, bem, não quero ficar nesse negócio. Aí Valeu a experiência. valeu a experiência, então para mim já deu. Aham. E aí ele falou assim, eu falei, agora não sei o que eu faço. Eu falei, porque eu não gosto de criminal. Eu falei, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Eu falei, não sei o que eu vou fazer, né? E aí? Aí, do nada, Patrícia, apareceu, parece assim que eu falo que Deus guia, né? Uma propaganda de direito hospitalar, era direito médico, hospitalar, odontológico em São Paulo, na EPD. Aí liguei lá, me informei, eles me falaram como que era, tal, 2 anos, cada 15 dias. Aí eu falei pro meu marido, bem, acho que eu me encontrei. Aí ele falou, não, vai, né? Porque o Rodolfo, ele sempre incentiva, sim, tá? E fui bem. Foi minha primeira pós em Direito de Saúde. Com licença, nós vamos fazer uma pausa na entrevista porque eu tenho um recado importante para você, que é engenheiro, agrônomo ou geocientista. Essa é a última chance para pagar a sua anuidade do CREA São Paulo com desconto. Dá para garantir 5% de desconto pagando sua anuidade em cota única até 31 de março. Ou seja, além de ficar em dia com o conselho, você ainda economiza. E vale lembrar, quem tem CREA São Paulo tem mais vantagem. Além de estar regular para a sua atuação profissional, também terá acesso ao clube de benefícios exclusivos, apoio e orientação técnica, além de oportunidades de capacitação e parcerias que ajudam você a se atualizar e trabalhar com mais segurança no dia a dia. Então, não deixa para depois. Pague sua anuidade agora, garanta seu desconto e aproveite tudo o que o CREA São Paulo tem a oferecer. Afinal, quem tem CREA São Paulo tem vantagem. Use para valer. Por que você se encontrou ali? O que foi que te despertou interesse? Então, eu não sei, tá? É assim, porque eu sempre trabalhei na área da saúde e eu tenho esse amor pela área da saúde. E ali, quando eu comecei a ter as aulas, que os professores que já atuavam, falavam, eu falei, gente, aquilo, quanto mais eles falavam, mais vontade e mais certeza eu tinha, Sim. né? Aí me formei e tal, logo em seguida teve uma pós, né, em Portugal, que também a EPD, ela tem um convênio lá com a Faculdade de Direito de Portugal, e eu fui, que é onde eu fiz a pós de Direito da Medicina, né? E assim foi. E de lá para cá, eu já fiz várias pós específicas contra plano de saúde, contra SUS, em defesa de paciente. Não para de estudar, né, Não, Beth? não para. E aí, Patrícia, assim, no começo eu pegava tudo, né? Tudo que era de área de saúde, né? Sim. Tudo. E você vai, só que parece, a área da saúde, o direito da saúde, ela tem uma raiz muito grande, tá? Então, eu tenho muitos colegas que eles são, assim, especialistas, um só na parte de hemodiálise, outro só na parte de cardiologia, outro só diabético, e assim a coisa foi. E eu fiz muito processo para pessoas com diabetes, pessoa cardíaca, cirurgia, crianças que têm aquela coluna muito torta, que é Kolbe, tem de 52 graus, 60, que vai comprimir no pulmão, e assim vai. Até que o meu marido teve câncer, né? E então, assim, para mim, a gente sempre fala, né, que tudo
acontece na família de todo mundo, a gente sabe Sim. que é normal, mas a gente nunca espera que aconteça na gente, Sim. né? Sempre parece que pega a gente, que nem dizem os antigos, de calça curta, É, né? é. Nossa, aquilo, quando eu fiquei sabendo que ele realmente estava, ele suspeitou ali no finalzinho de 2016, em 2017 foi confirmado. Quando fui levar os exames lá junto com ele, médico em São Paulo, que o médico falou, não, realmente o senhor está com 2, assim, assim, assim. Patrícia, eu sou a pessoa mais difícil de chorar, tá? Menina, mas eu chorei tanto, mas tanto, que eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Mas Aquilo assim, que eu estava estudando, eu vou ter que colocar em prática agora na minha família também, né? Bem, mas eu sou assim, eu chorei muito na hora, mas daí eu falei, não, agora o que tem para hoje? O que nós temos que fazer? Exatamente, vamos enfrentar. Tem que fazer isso, tal. Fizemos tudo que tinha que fazer e ele, graças a Deus, foi abençoado com a cura. Não precisou fazer químio, rádio, tratamento, nada. Nossa, Ele que faz bênção. muitos exames Sim. periódicos, Sim. sempre tudo normal. E logo depois disso, eu tive uma paciente que estava com câncer, e aí foi o meu primeiro atendimento, foi depois desse aí do câncer do meu marido. E ela era assistida da Lara. Ah, aí já E estava foi tudo aí ali que nesse eu meio. descobri a Lara, fui, conversei, vi tudo, e eu perguntei se eu poderia ser voluntária. E nunca mais parei, bem. Hoje eu sou legal. voluntária, secretária, Da palestra. da palestra. E obrigada a você que nos acompanhou no programa até agora. Em breve tem mais Conexão com o Futuro. Quem é registrado no CREA São Paulo e mantém a anuidade em dia, tem acesso gratuito a um mundo de benefícios. Quem tem CREA São Paulo tem vantagem. Use pra valer. Pague sua anuidade 2026 com desconto até 31 de março. 2026. Turbine suas vendas. O programa Super Ofertas da TV Conecta vai te dar aquela força. É a dobradinha Super Ofertas. Anuncie 15 dias e ganhe mais 15 dias. Isso mesmo, ganhe inserções em dobro no contrato de 3 meses. Você contrata 72 inserções e ganha mais 72. No total são 144 inserções de 3 minutos cada. Faça as contas, são mais de 7 horas de exibição na TV. No programa que todo mundo assiste e que mais vende. E você tem direito a 6 gravações diferentes. Vamos com nossa equipe de cinegrafista e apresentador para mostrar para todo mundo as suas ofertas. E gravamos mais 12 vídeos para as redes sociais. É muita vantagem, é a dobradinha Super Ofertas. Quem não é visto não é lembrado. Aproveite esta promoção e aumente suas vendas com a TV Conecta. A informação que faz a diferença tem nome e hora marcada. Ponto de Vista, com o repórter Beto Ribeiro. Aqui você acompanha as principais notícias da atualidade, debate, informação e entretenimento, com análises claras que ajudam você a formar sua própria opinião. Toda quarta-feira, às 12 horas. Reprise às 18h05. Ponto de Vista. Informação com credibilidade. Debate com responsabilidade. TV Conecta, onde a notícia acontece. Quem é registrado no CREA São Paulo e mantém a anuidade em dia, tem acesso gratuito a um mundo de benefícios. Quem tem CREA São Paulo tem vantagem. Use pra valer. Pague sua anuidade 2026 com desconto até 31 de março. Hoje, o Conexão com o Futuro recebe uma liderança que representa milhares de profissionais da área tecnológica em todo o estado de São Paulo. É com grande satisfação que conversamos com a engenheira Lígia Mackey, presidente do CREA São Paulo, o maior conselho profissional da América Latina. Primeira mulher eleita para presidir a instituição em seus 90 anos de história.
Lígia tem conduzido uma gestão marcada por inovação, modernização dos serviços, valorização profissional e aproximação com a sociedade. Nessa entrevista, vamos falar sobre as entregas recentes do Conselho, projetos estratégicos, benefícios aos profissionais, como a isenção de anuidade para recém-formados e para pessoas físicas que já contribuem como pessoa jurídica. E os avanços que vêm fortalecendo a engenharia, a agronomia e as geociências no estado de São Paulo. Presidente, seja muito bem-vinda ao Conexão com o Futuro. Boa tarde, Patrícia. Para mim é uma honra estar aqui falando com você e com todos os telespectadores da TV Conecta e falar um pouquinho sobre o nosso conselho. Então, muito obrigada pela oportunidade. Que bom, para nós também é um prazer. E vamos começar falando das iniciativas do CREA São Paulo em favor do desenvolvimento profissional e atualização dos conhecimentos dessa área tecnológica. O CREA São Paulo hoje, ele oferece uma plataforma que chama CREA Capacita, onde a gente oferece palestras, cursos, workshops, enfim. São mais de 16 mil inscritos, né, entre estudantes e profissionais que aproveitam tudo que é aquilo que a gente pode oferecer para eles. E o que é mais legal é que a gente já tem muitas horas de cursos de pós-graduação, graduação, até dentro do conselho, que ajuda aí os nossos profissionais a se capacitarem. Então, é uma plataforma que possibilita, né, o acesso do profissional a todo esse conteúdo que fica disponibilizado para ele aí nas nossas redes. Hoje, a gente tem essa plataforma onde ele pode acessar a hora que ele tiver a oportunidade, o tempo, e todos os cursos que a gente tem ali oferecem certificados para os nossos profissionais. Nossa, interessante. E atualmente, quais são os benefícios, Lígia, que o CREA oferece para os profissionais registrados? Hoje a gente tem, como você já citou, né, a isenção da anuidade da pessoa que tem uma empresa unipessoal, o profissional que ele é responsável pela sua empresa, ele não precisa mais pagar 2 anuidades. Graças ao Confea, né, uma parceria que todos os CREAs têm com o Conselho Federal, foi possível nesse ano de 2026 a isenção da anuidade de pessoa física para esses profissionais que são responsáveis pelas empresas deles. Então, hoje ele só paga a anuidade de pessoa jurídica. A gente também tem o Banco de Talentos, que é uma conexão entre empresas que procuram mão de obra, né, profissionais para o quadro de funcionários, e também aqueles profissionais que buscam não só uma colocação, mas também uma recolocação no mercado de trabalho. Tudo isso em paralelo com o nosso Capacita, que a gente usa a capacitação para ajudar esse pessoal a conseguir uma vaga no mercado de trabalho. A gente também tem o Clube de Vantagens, ele proporciona para o profissional que utiliza esse clube fazer compras, pode ser remédio, pode ser roupa, enfim. Ele vai juntando um cashback e ele consegue abater a anuidade dele no início do ano. A gente tem um profissional, Patrícia, que ele tem mais de 5 anuidades já garantidas com o acesso que ele tem ao Clube de Vantagens. A gente tem mais de 25 mil empresas dentro do nosso clube. Então, também é um projeto muito interessante, porque às vezes o profissional pede para que a gente tire a anuidade. Nós não podemos tirar a anuidade, ela é prevista em lei. E isso desregulamenta a profissão. Mas daí o CREA São Paulo, ele entendeu a necessidade de ajudar esse profissional e criou esse clube de vantagens. Então, é bastante interessante. Vale só acessar para a pessoa poder conseguir utilizar. E é muito interessante, porque ele pode ou resgatar ou juntar o cashback para anuidade. E também a gente tem a rede CREA Lab Coworking. Hoje a gente tem mais de 39, quase 40 coworkings no estado de São Paulo. Aí eu tenho mais, acho que nesse próximo mês, em torno de 3 ou 4 para inaugurar, que são espaços que o nosso profissional utiliza de forma gratuita em qualquer cidade do estado de São Paulo. A nossa ideia é fazer com que a maior parte das associações, hoje a gente tem aproximadamente 190 associações no estado, distribuídas aí nos 645 municípios. A ideia é que todas elas tenham um coworking proporcionando para os nossos profissionais a utilização desse espaço de forma gratuita. Bacana, vem bem atender a necessidade desse profissional mesmo, né? E como que está atuando para aproximar os jovens estudantes recém-formados e universidades? Como que o CREA age nesse sentido?
Nós temos 3 programas, né? O CREA Jovem, que é um programa que já vem há bastante tempo, é uma vez por ano que ele acontece, é um grande evento dentro do Conselho, a gente trabalha o ano todo para fazer essa entrega, nossa equipe busca palestrantes, busca inovação nesse encontro, mostrando para os jovens como funciona o mercado de trabalho, quais as tendências, enfim. É um dia de bastante integração entre os profissionais que vêm nos procurar. A gente tem o CREA Day, que é um dia, a gente procura uma associação parceira, né, uma associação de classe, onde os profissionais de algum curso de engenharia de alguma universidade daquela cidade, eles vão até a associação, conhecem um pouquinho do que é o CREA, depois eles saem para uma fiscalização, não vou dizer fictícia, mas uma fiscalização já combinada para que eles consigam entender como funciona o processo. E a gente também tem um programa que chama Estágio Visita. Nós já estamos indo agora para a 12ª edição, a primeira de 2026, onde a gente já tem aí cerca de aproximadamente 750 futuros profissionais e profissionais recém-formados que passaram por esse programa. São 4 dias dentro do Conselho. No primeiro dia eles conhecem um pouquinho do que é o Conselho de uma forma muito teórica, né? Vários departamentos são explorados junto com eles, aí no segundo eles saem para uma fiscalização, conhecem uma associação de classe, aí no terceiro dia eles participam das câmaras junto com os coordenadores para poder entender como é feito o processo que foi gerado no dia da fiscalização, e termina no último dia na nossa plenária, onde acontece o julgamento dos processos. Então, eles vêm numa imersão dentro do Conselho, que é muito interessante, eles passam a entender como funciona. E muitos chegam assim muito tímidos, muito desconfiados, aí eles saem assim encantados em ver tudo aquilo que o CREA pode proporcionar para eles agora como um profissional aí entrando no mercado de trabalho. Que bacana, bem na prática, né? Isso já está valendo para todo o estado, Lígia? Sim, normalmente ele acontece aqui em São Paulo, por conta da logística, né, das plenárias, mas aí eles abrem a inscrição, inclusive agora no mês de março a gente vai ter a 12ª edição, que estão com as inscrições abertas, aí os profissionais eles entram, fazem uma inscrição, a gente busca mesclar todas as modalidades, a gente tem 9 câmaras, né, especializadas dentro do Conselho. E aí a gente busca pegar esses futuros profissionais das 9 câmaras, que é engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica, enfim, agronomia, agrimensura, e aí de todas as cidades do estado. A gente tenta pegar apenas as regiões, na verdade, não as cidades, as regiões do estado, para contemplar o estado todo. E aí eles levam essa informação que eles conseguem aqui para os amigos. Então, isso é interessante porque a gente tem tentado cada vez mais mostrar para os jovens o que é o Conselho. E, em paralelo, a gente também tem o apoio das associações fazendo palestras, orientando os futuros profissionais, aí, como eles têm que proceder para o registro, enfim, uma série de atividades junto às universidades também. Nossa, bem interessante. Você já respondeu um pouco disso, mas também fala para a gente como o Conselho está atuando para se aproximar do poder público e contribuir também para o desenvolvimento das cidades e da sociedade. Então, nós estamos tentando cada vez mais se aproximar do poder público, até porque toda a expertise técnica está dentro do Conselho, né? Sim. Então, é importante que a gente se aproxime realmente do poder público para poder mostrar para eles a importância da engenharia, né? Buscar aquilo que eles precisam nos projetos, enfim, trazer o poder público para perto para realmente valorizar a nossa profissão. Hoje, um exemplo do que a gente fez foi um relatório técnico para a favela do Moinho, como que eu posso te falar para você? Eles fizeram ali aquela requalificação do espaço. Então, o CREA subsidiou o governo do estado com relatórios técnicos, né, da importância da desmobilização, de todo o processo de desmobilização ali da favela do Moinho. Com certeza, até para evitar problemas futuros, que é o que a gente mais vê hoje, né, acontecendo quando não tem esse planejamento, né, Lígia? Exatamente. E algumas prefeituras também não têm profissional. E aí, essa aproximação é importante para que elas possam também acessar, através das associações de classe,
os profissionais que a gente pode ofertar aqui dentro do Conselho. Muito bom. E como as forças-tarefas hoje realizadas pelo Estado de São Paulo contribuem para a segurança da população? A finalidade do Conselho realmente é a fiscalização, né? Todos esses outros projetos que a gente apresentou é um complemento de tudo aquilo que a gente tem feito hoje, mas o nosso foco realmente é um Conselho fiscalizador. E aí as forças-tarefas, elas têm a função de orientar a população, de mostrar para a população a importância de ter à frente dos trabalhos de engenharia um profissional habilitado no Conselho. Essa semana que passou, a gente fez uma força-tarefa em Rio Claro, que é a minha cidade, onde nós fiscalizamos mais de 200 condomínios horizontais e verticais e também obras de grande e médio porte. Por quê? Porque as empresas que prestam serviço para esses condomínios, muitas vezes elas não têm um profissional responsável, né? Um profissional habilitado, registrado aqui no Conselho. E as empresas também de engenharia precisam estar registradas aqui. Então, com essa força-tarefa, nós vamos orientar e também buscar essas empresas para que a gente veja se realmente elas estão legalizadas ou não. E acho que é bastante importante a gente falar que, por exemplo, um síndico, quando ele não contrata um profissional habilitado para fazer os serviços ali de engenharia, se houver algum sinistro, ele passa a ser responsável civil e criminalmente pelo acontecido. Então é muito importante que tenha um profissional registrado no Conselho e habilitado à frente de todo o serviço de engenharia, até porque isso é lei. Com certeza. Né? Então, bacana, é um serviço de utilidade pública mesmo, né? Que as pessoas precisam ter consciência disso. Bem legal. E caso algum problema seja encontrado durante essas fiscalizações, como que o CREA São Paulo age? Quais são esses canais de denúncia, né? Já falando agora dessa utilidade pública do CREA também. Então, a gente tem vários canais de comunicação. Um deles, no próprio site, tem uma aba escrito denúncia online. Então, qualquer pessoa da sociedade ou qualquer profissional que veja alguma coisa que ele entende que é necessário denunciar, ele pode utilizar esse recurso e aí muitas pessoas têm medo de fazer a denúncia. Então, ela pode fazer e no final tem lá um quadradinho onde está escrito denúncia anônima. Ele clica nesse quadradinho, ele não vai precisar se identificar. E o CREA sempre faz essas verificações. E também a gente tem outros canais. A gente tem o canal do Fale Conosco e também tem um 0800, se eu puder, eu posso falar aqui, que é o 0800 017 1811. E o e-mail do Fale Conosco, né, que é faleconosco@creasp.org.br. E a gente também tem um aplicativo. Então, para os profissionais que utilizam o aplicativo, ele pode fazer a denúncia através dele. Bacana. Muito interessante isso. E Lígia, fala um pouquinho pra gente as exigências hoje para o profissional ser habilitado para atuar em sua área. Primeiro, ele precisa cursar engenharia, terminar o curso, a universidade passa para a gente ali o diploma ou o certificado de conclusão. Hoje a gente pode já fazer o registro direto pelo site, é um registro automático, né? Então é muito simples. Ele entra, faz o registro ali, se cadastra, e aí ele vai receber a carteira definitiva ou provisória para ele poder atuar. Então é fundamental que ele saiba que assim que ele terminar a universidade, ele precisa procurar o conselho para fazer o registro dele. E hoje está muito mais simples, bem desburocratizado, ele tem um registro aí, às vezes até em 1 ou 2 dias ele já sai com um registro provisório. Muito bom. Eu acho que a gente conseguiu trazer muita informação para o profissional que já está no mercado de trabalho, para quem vai ingressar. Muito interessante. Foi um prazer saber um pouquinho de tudo isso. Lígia, agradeço sua participação. Obrigada por estar aqui com a gente, divulgando esse trabalho na Conecta. Eu que agradeço e vou falar, para quem tiver dúvidas ou profissional que ainda, às vezes tem alguma dificuldade, pode entrar nos canais do CREA, no site, até pelo próprio Instagram, né? Ou procurar quase todas as cidades aqui da nossa região, Patrícia, tem uma inspetoria do CREA. Sim. Então pode procurar por elas que ele vai ter todo o auxílio que ele precisa. Obrigada, Lígia. Foi um prazer. Eu que agradeço. Eu agradeço a você que esteve com a gente em mais essa entrevista. E até o próximo bloco, porque tem mais. Quem é
registrado no CREA São Paulo e mantém a anuidade em dia, tem acesso gratuito a um mundo de benefícios. Quem tem CREA São Paulo tem vantagem. Use pra valer. Pague sua anuidade 2026 com desconto até 31 de março. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. Não jogue lixo na rua. Não coloque entulho na calçada. Sociedade educada, mantenha a sua rua, o seu bairro e a sua cidade sem sujeira. Cidade limpa evita doenças, inclusive a dengue. Rede Conecta. Informar para educar. Quem é registrado no CREA São Paulo e mantém a anuidade em dia, tem acesso gratuito a um mundo de benefícios. Quem tem CREA São Paulo tem vantagem. Use pra valer. Pague sua anuidade 2026 com desconto até 31 de março. Conexão Agro. Oferecimento Agrobiológica. E o Conexão Agro, quadro especial do Conexão com o Futuro, chega com o apoio da Agrobiológica, nossa parceira nessa jornada de inovação no campo. No episódio de hoje, o entrevistado é Luiz Barbieri, cofundador da Raiar Orgânicos e do Instituto Fólio, falando direto da COP30 para nossos estúdios aqui da Conecta. Boa tarde, amigos. Estamos aqui em mais um Conexão Agro. Boa tarde, Bruno. Olá, Rafael, e boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Muito bem. Hoje temos um convidado especial que está no local especial, vai falar conosco diretamente da COP30. Lá de Belém, então, Luiz Barbieri, nosso convidado hoje. Ele é cofundador da Raiar Orgânicos e também do Instituto Fólio e está diretamente de Belém da COP30. Então, Luiz, seja bem-vindo ao nosso Conexão Agro. Conte para nós aí como que está a COP30. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vocês são um parceiro muito importante dessa nossa agenda da transição da agricultura. E eu estou aqui em Belém já vai fazer 10 dias, acompanhando diversas agendas relacionadas à agricultura, né? A gente trabalha com grãos e com ovos, a gente é o maior produtor de ovo orgânico do Brasil hoje. E viemos acompanhar um pouco esse debate sobre a transição da agricultura. Aqui na COP você é o pavilhão azul, o verde, e nessa COP teve uma inovação que o Brasil sempre inova, que é a Casa da Agricultura, organizada pela Embrapa, que chama AgriZone, que está um negócio absolutamente fantástico, com diversos eventos, diversos painéis, tem todo um campo experimental com muitas soluções de integração, de agrofloresta, de biológico, toda essa agenda que a gente debate, que vocês são protagonistas de uma nova agricultura, de uma boa agricultura, está sendo mostrada aqui com pesquisas. A IEDA lançou uma plataforma para avaliar a partir do BioAS, uma plataforma do Brasil inteiro com visão de solo, muito interessante. Muita coisa boa acontecendo por aqui, muita gente do nosso setor, agricultores, pesquisadores, as indústrias. Está realmente muito interessante. Acho que a agricultura representa 30% das emissões, né? Os sistemas alimentares representam 30% das emissões e sempre foi uma agenda meio esquecida, dado os combustíveis que são os maiores, né? Mas eu acho que há alguns anos que a agenda da agricultura vem ganhando destaque e essa COP acho que veio para colocar a agricultura no centro, né? Tanto dessa agenda de mitigação, mitigação quer dizer como reduzir as emissões da agricultura, como uma agenda de adaptação, que significa como a gente vai construir um sistema alimentar que siga resiliente e produtivo com esse aumento de temperatura que parece que vai ser inevitável, né? Desse 1,5 grau, 2, que todo mundo tem falado. E, Luiz, você que é uma pessoa que atua dentro desse mercado de produção de alimentos orgânicos, como é que a agricultura orgânica está sendo discutida aí dentro? Ela está sendo considerada o caminho natural dessa nova agricultura ou não?
Olha, é interessante isso porque, de certa maneira, a agricultura orgânica em si, com essa palavra, não é o centro do debate, mas ela é o pano de fundo de todo o debate, de certa maneira, né? Quando a gente começou nossa operação da Hayar, o pessoal falava, mas vocês vão fazer orgânico como antigamente? Eu falo, não, vamos fazer orgânico como futuramente, né? E todo esse avanço da agricultura regenerativa, tudo isso são os princípios que nortearam a agricultura orgânica, que norteiam a agricultura orgânica, que inclusive estão na regulação brasileira de agricultura orgânica, né? E se você olhar, né, toda a indústria brasileira de bioinsumo que está super pujante é fruto da regulação da agricultura orgânica, né? A agenda de remineralizadores está super forte, inclusive agora ligado ao tema do carbono, também foi regulado da agricultura orgânica, né? Então, eu acho que a gente enxerga que toda a agricultura, todo o produtor rural, no caso a gente com muita visão para os grãos, está numa escala de 0 a 100 de orgânico. A maioria deles hoje está perto do 10%, talvez. Vai todo mundo virar 100% orgânico? Não sei, mas nossa visão é como a gente leva todo mundo perto dos 90%, 95%, né? Que é uma visão de solo saudável, de bioinsumos, redução de pesticida. E essa agenda é a agenda da COP. Agricultura regenerativa, a saúde do solo. Assim, você vai andando, você vê 1, 2, 3, 5 painéis, é o dia inteiro de discussão, como fazer, por que fazer, metodologia, tecnologia, monitoramento. Esse é o tema da COP, agricultura regenerativa, que, de certa maneira, é o mesmo conceito do que a gente faz na agricultura orgânica. Muito legal. E até falando nesse conceito, né, Luiz, da agricultura orgânica, da regeneração dessa agricultura, fala um pouquinho para nós hoje desse trabalho da Hayar, né, o perfil dos clientes, os produtores que vocês atendem. São produtores médios, grandes, onde eles estão? Fala um pouquinho desse trabalho para nós. Legal. A gente está baseado em Avaré. A Hayar é uma empresa que tem 5 anos, faz 3 anos que a gente comercializa ovo. Recomendo, porque o ovo é uma delícia. Melhor ovo que você vai provar. E a gente atua, a Avaré está no meio do cinturão de grãos do estado de São Paulo. Então a gente tem uma atuação bastante forte nessa região que vai desde Itapeva, Itaberá até Assis, apoiando produtores de grãos a caminhar na direção de uma agricultura regenerativa orgânica. Então nós temos na Hayar um time de assistência técnica que ajuda na certificação, ajuda a compra de insumos, ajuda as soluções de manejo. A gente garante um processo de compra e acaba se tornando uma boa oportunidade, né? Acho que, de certa maneira, a mudança para um mundo melhor tem que vir também com um bolso melhor, senão não tem graça. Então, a gente hoje paga 30% a mais nos grãos, e isso tem sido um motor dos produtores curiosos e com vontade de mudar. Acho que, quando a gente começou a Hayar há 5 anos atrás, a gente ia lá falar com os produtores e todo mundo olhava com a gente com uma cara estranha. O que é isso? Orgânico? Né? E é impressionante como mudou essa agenda. Hoje os produtores vêm nos procurar, querendo saber como fazer, querendo como mudar de prática. O produtor está buscando novas tecnologias para resiliência, redução de custos, saúde do solo. Então a gente tem atendido esses produtores na nossa região, né? Toda a parte de avicultura, né? Os ovos ainda são feitos na fazenda Hayar, em Avaré. Nós temos hoje 400 mil galinhas, lá cabem 800 mil. E o objetivo nosso é chegar em 2 milhões. E agora nós estamos começando a discutir com parceiros para fazer a integração também da produção de aves. Alguns produtores se interessam de ter 1 ou 2 ou 3 aviários e se fazerem parte dessa nossa cadeia de suprimento dos ovos também. E Luiz, essa transição do agricultor, que ele enxergou essa oportunidade de ter não só um prêmio no preço dos seus grãos, mas ele quer fazer algo diferente, algo melhor na sua própria propriedade. Como é que é essa transição deles e como é que é o papel dos bioinsumos, já ou comerciais ou um farm, nessa transição? Essa transição é muito interessante, né? Eu acho que esse ano que vem, vai ser o primeiro ano que tem um congresso científico da agricultura orgânica, organizado pelo Instituto Brasil Orgânico. Vai ser um evento interessante em março, e eu acredito muito no caminho da agricultura orgânica com eficiência e com tecnologia, né? Não basta ter MRV e prêmio, precisa ter tecnologia, senão não tem futuro, né? E eu acredito muito nesse caminho, que a agricultura orgânica é o caminho tecnológico para a gente produzir, que talvez daqui 10 anos o orgânico seja igual ou mais barato do que uma agricultura, vamos dizer, de base química, né? E o que a gente tem visto
é que o bioinsumo é a primeira etapa da transição, é o primeiro passo dessa mudança, né? Ela é uma mudança cultural, muitas vezes o bolso tem que ajudar na mudança. Como os pesticidas químicos têm perdido sua eficácia, né? Eu acho que tem uma janela de oportunidade muito grande dos insumos biológicos como esse primeiro passo. Depois do insumo biológico, ele começa a repensar o modelo de nutrição, de fertilização, começa a entender que precisa aumentar o nível de cotação de cultura em plantas de cobertura. Então, eu vejo o bioinsumo como a primeira grande agenda para destravar a mudança da agricultura. E é uma tecnologia que funciona, né? O que a gente tem tentado mostrar nesses diálogos, né? Um pouco a indústria se posicionou colocando o biológico como um complemento para o químico funcionar. Eu acho que a nossa posição e a nossa visão é como colocar o biológico primeiro, né? Para a gente prescindir do remédio, né? A gente precisa prescindir do uso do químico. Usando o biológico primeiro, e se numa emergência precisar usar o químico, a gente consegue mudar radicalmente o sistema. Então, eu vejo como o biológico como a primeira grande porta dessa transição da agricultura. Agora, como eu falei, esse programa nosso tem um público urbano relevante. Se quiser deixar um recado para esse pessoal, que recado você deixaria para ele referente à nossa agricultura brasileira como um todo? Eu acho que a agricultura brasileira, ela tem diversos pontos a melhorar, como qualquer um de nós tem diversos pontos para melhorar na nossa vida. Mas a agricultura brasileira é excepcional. O produtor brasileiro é um produtor empreendedor, é um produtor curioso, é um produtor que inova, e é um produtor que, na sua maioria, está preocupado com o bem-estar e com a saúde do sistema, né? Muitas vezes ele não faz porque ele não sabe o caminho, porque ele não tem uma assistência técnica que conhece, né? Os cursos de agronomia, por exemplo, falam muito pouco disso que a gente está discutindo aqui, né? Então, o cara procura quer buscar uma alternativa, mas não encontra. Então, eu acho que a gente precisa valorizar o agricultor brasileiro, que é um agricultor único no mundo, e, ao mesmo tempo, eu acho que, obviamente, que ninguém vai virar um especialista em agricultura e ficar discutindo saúde do solo, etc., né? Mas eu acho que a gente, quem puder, buscar valorizar um produto melhor. Cada um tem uma situação, cada um tem a sua escolha, o seu processo, né? A gente respeita muito esse lugar da escolha de cada um, mas eu acho que quem puder se interessar, eu acho que se alimentar com produtos da agricultura orgânica é um caminho também de ajudar um processo de mudança do campo. É uma mudança que vai afetar todos, né? O cuidado com o meio ambiente é um cuidado para todos. E acho que tem uma outra agenda que a gente fala muito pouco, que tem muito pouco dado ainda, que é uma agenda de densidade nutricional. Eu acompanho uma pesquisa agora muito interessante sobre a densidade dos alimentos nos Estados Unidos. Eles fizeram para vários tipos de alimento, mas na cenoura, por exemplo, eles identificaram um delta de 7 vezes entre a cenoura com mais e menos nutriente. Então você imagina, você tem que comer 7 cenouras de baixa qualidade para compensar uma. E dentro do estudo que eles fizeram, a maior correlação entre densidade nutricional e agricultura tem a ver com biologia do solo. Quanto mais biodiverso for o solo, maior é a qualidade nutricional. Então a gente precisa lembrar, né, para quem está na cidade, que comida, para além de alegria e prazer que a gente gosta de comer, também é nutrição. E nutrição não é só calorias. A gente precisa de vários nutrientes. Então, comer um alimento que usa e que vem de uma agricultura com respeito ao solo, na direção de orgânico e orgânico, faz bem para a saúde também, né? Porque traz outros nutrientes. E a questão da alimentação é central na vida, né? A gente está com um problema de obesidade grande, a questão dos ultraprocessados. Então, eu acho que essa agenda é muito importante de conectar práticas agronômicas e qualidade nutricional. Acho que essa é uma agenda que a gente que trabalha na agricultura precisa também se dedicar para ela. Com certeza, com certeza. Bom, Luiz, muito obrigado de coração aí pela participação. Façam um bom trabalho, né? Uma boa estadia aí na COP30, uma boa interação, que seja muito proveitosa e tenha muito sucesso nela. É isso aí, agradecer ao Luiz, né, pela participação e também falar que quem quer conhecer um pouquinho mais o trabalho da Hayar
procure aí a Rayar pelo site, pelas mídias, né? E quem sabe aí vai ser um parceiro futuro, né, Luiz? Com certeza. Obrigado a vocês pelo convite. Vocês são um parceiro muito importante. A indústria de bioinsumos é a chave da mudança da agricultura. Vocês são uma referência para nós e a gente está sempre de portas abertas. Convidar os nossos ouvintes aqui, quem quiser conhecer mais da Rayar, pode fazer uma visita para nós em Avaré. Nós estamos fazendo um trabalho muito interessante e a mudança a gente vai fazer juntos. Então, obrigado pelo convite. Com certeza. A gente que agradece, Rafael. Semana que vem tem mais. Então tá, até mais, pessoal. Obrigado. Um abraço. E esse foi mais um programa Conexão com o Futuro, com o apoio da nossa parceira agrobiológica, nessa jornada de conhecimento e inovação. E nós agradecemos você pela sua audiência. Continue com a gente. Conexão com o Futuro, com Patrícia Dalpozo Salvador. Oferecimento CREA São Paulo. Use pra valer.